voltando então ao texto, vamos ver aqui a contagem desse período aí. Os historiadores contam os anos antes de Cristo de forma regressiva, ou seja, 1000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, 10 anos antes de Cristo, 1 ano antes de Cristo, aí já passa a contar de forma crescente. 2 anos 3, né, depois de Cristo. Se nós somarmos, então, essas 70 semanas aí da profecia, que são, na verdade, 490 anos, nós vamos chegar ao ano 34 depois de Cristo. O que ocorreu nessa data? O apedrejamento de Estevão e o início da perseguição da Igreja de Jerusalém, que se seguiu, assinalando assim o final das 70 semanas ou 490 anos concedidos ao povo judeu. Veja Atos 7:59 e também o capítulo 8, verso 1. No entanto, no verso que nós lemos lá de Daniel, vemos que 70 semanas também foram subdivididas em 7 semanas e 62 semanas. Então, como nós dissemos, esses 2.300 anos da profecia, dentro dele, Deus profetizou acontecimentos que ocorreriam. E dentro desses acontecimentos, nós vemos aí esses 490 anos de oportunidade para o tempo judeu. E dentro desses 490 anos, ele falou de mais alguma coisa que ocorreria. Dentro dessas 70 semanas ou 490 anos, ele fala de 7 semanas e 62 semanas, que dá um total de 69 semanas. E aí faltaria uma semana para completarem as 70 semanas proféticas, certo? Essa semana que falta, nós veremos daqui a pouco. Vamos calcular então essas 7 semanas e 62 semanas. Primeiro, 7 semanas. Uma semana tem 7 dias. 7 semanas tem 40 dias. Mas em profecia, um dia corresponde a 1 ano. Então, 49 dias correspondem a 49 anos. O texto também fala de 62 semanas. 62 semanas tem 434 dias, que em profecia são 434 anos. Mas a partir de que data nós devemos contar aí essas 70 semanas e também os 2.300 anos? Para isso, nós vamos precisar ler o livro de Daniel, no capítulo 9, verso 25. Nós lemos aí, mas vamos repetir novamente. Sabe e entende, desde a da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Olha só, então aí nós temos o ponto de partida, desde a ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Essa ordem foi dada efetivamente no ano 457 a.C. Então, partindo lá da data de 457 para 456 a.C., se nós somarmos 7 semanas, ou 49 anos literais, né, nós vamos chegar até 408 a.C. Esse foi o tempo utilizado para a reconstrução e a restauração de Jerusalém. Se nós somarmos aí 62 semanas, ou 434 anos literais, nós vamos chegar até o ano 27 depois de Cristo, quando Jesus foi batizado, como diz a profecia, até o ungido, né? Vamos agora então a essa uma semana aí que falta para completar 80 semanas. Uma semana tem 7 dias, que em profecia são 7 anos. Vamos ver então o que aconteceria nessa semana, nestes 7 anos. Daniel 9, versos 26 e 27. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então o texto aí diz que na metade da semana o sacrifício seria cessado.
Se uma semana profética representam 7 anos literais, meia semana seriam 3 anos e meio, certo? Se nós somarmos 3 anos e meio ao ano 27, que foi quando Jesus foi ungido, quando Jesus foi batizado, nós vamos chegar ao ano 30 e meio, quando Jesus foi crucificado e aquela matança de animais para perdão dos pecados então cessou, acabou. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo e não foi feito por mãos humanas, dando ao ser humano a entender que aquele ritual já não tinha mais valor, porque o verdadeiro cordeiro estava sendo morto. Jesus disse: "O tempo está cumprido". Está escrito lá em Marcos, no capítulo 1, verso 15. Ele foi tirado, ou seja, foi morto, foi crucificado, exatamente no meio da semana final profética. Ele devia confirmar o concerto com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. E na metade da semana, depois desses 3 anos e meio, ele pôs fim ao serviço sacrificial do Velho Testamento. Por isso, ele diz que faz um novo concerto, ou seja, agora não era mais o sangue de animais, mas sim o seu próprio sangue que purificava dos pecados. Alguém pode dizer o seguinte: mas Cristo não morreu com 33 anos? Só que Jesus não nasceu no ano 1 exatamente, ele nasceu um pouquinho antes. Os 3 anos e meio restantes após a morte de Jesus passaram e nós chegamos ao ano 34 depois de Cristo, quando Estevão, então, que foi o primeiro mártir cristão, encontrou a morte. Houve nesse tempo uma grande perseguição contra a igreja e os membros foram espalhados por muitos lugares. No ano 34, Saulo de Tarso, que era um perseguidor de cristãos, se converteu e passou a se chamar Paulo, e ele se tornou um grande missionário ao mundo gentil, aos estrangeiros, aos que não conheciam o cristianismo. O trabalho que, aliás, antes era dos judeus, mas eles não cumpriram a missão. Naquela oportunidade que Deus deu a eles de arrependimento, eles não se arrependeram. Então agora passou aí a Paulo essa responsabilidade e a nós, né, de levarmos adiante a mensagem do Evangelho. É interessante que essa profecia, que fala claramente da rejeição do povo judeu como nação escolhida para levar ao mundo o conhecimento do verdadeiro Deus, é proibida de ser estudada e interpretada pelo povo judeu. Olha que interessante. Assim, nós terminamos aí as 70 semanas que era destinada aos judeus, 70 semanas proféticas ou 490 anos literais, né? Só que a profecia fala de 2.300 anos, não fala só desses 490 anos. Para se completar esses 2.300 anos, faltam ainda 1.810 anos. Então, se nós somarmos aí, ao ano 34, nós vamos chegar à data de 1844 da nossa era. Mas o que foi que aconteceu nessa data? Com o fim do domínio papal, da supremacia papal, no ano de 1798, quando o Papa foi aprisionado, os homens então começaram a estudar a Bíblia novamente, que até então era proibida. E aí eles tiveram um conhecimento especial dessa profecia. Começaram a querer entender essa profecia. E aí, ao estudá-la, muitos acreditavam que Jesus ia voltar nessa data. E muitas, milhares de pessoas começaram a proclamar a mensagem da breve volta de Jesus. Eles estavam certos de que nessa data Jesus voltaria. Ou seja, eles estavam certos quanto à data, mas errados quanto ao acontecimento, porque Jesus não voltou na data esperada. O que aconteceu na realidade é que nesse ano, o nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o nosso remidor, entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial. Ali ele abriu os livros e iniciou a fase final do seu ministério, chamado de juízo investigativo, quando o caso de cada um, desde Adão e Eva, está sendo julgado desde então. A profecia fala que depois de 2.300 anos o santuário seria purificado. O verdadeiro santuário não fica na terra, mas no céu. Essa purificação só poderia ocorrer lá.
No santuário terrestre, na purificação do santuário, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele representava a Jesus. Então, Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, entrou nessa data no lugar santíssimo, onde está então fazendo a purificação, ou seja, analisando cada caso. No santuário terrestre, o dia da purificação do santuário era chamado de o dia da expiação ou dia do juízo e ocorria apenas uma vez por ano, como nós já vimos anteriormente. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, na presença de Deus. O dia da expiação ou juízo para Israel ocupava só um dia no ano. O juízo investigativo poderá ocupar um tempo relativamente breve, o verdadeiro juízo investigativo, né? Que é tudo aquilo que o sumo sacerdote fazia ali no dia da expiação era só um exemplo, uma figura do que Jesus faz por nós no santuário celestial. Nós demos aí uma pincelada rápida nas 2.300 tardes e manhãs. É óbvio que quem não conhece o assunto não vai entender o que nós fizemos aqui, tá ok? Mas, por favor, então assista aos estudos que eu mencionei anteriormente do santuário, das 2.300 tardes e manhãs, e volte a estudar aqui esse capítulo 10, ok?